Eu peço que você que tem Bíblia aí disponível, você possa acompanhar conosco a leitura que estaremos fazendo em Lucas, no capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo de número 19. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Quem achou, acompanhe conosco a leitura que diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu-lhes: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Amém, queridos? Eu fiz a leitura aqui de propósito aqui na Bíblia Católica, edição pastoral, para que você, meu amigo católico que nos escuta aí, possivelmente você vai ter uma compreensão melhor da passagem. Nós usamos a versão evangélica, também estou aqui com uma, e do meu ponto de vista não houve mudança nenhuma, a não ser, obviamente, alguns sinônimos que foram aqui colocados, mas o sentido continua sendo o mesmo. Porque eu gostaria de falar nesta manhã sobre esta parábola do rico e do pobre. Primeiro eu já quero falar sobre essa questão de ser ou não uma parábola. Com relação a isto, né, se esse texto é uma parábola ou não, algumas pessoas, alguns teólogos, alguns historiadores, eles se apoiam ou defendem a ideia de que isso aqui é um fato, é uma narrativa histórica. Eles defendem essa tese pelo fato de Jesus dar nome a Lázaro, ao mendigo, né? E aí, por conta disso, algumas pessoas ficam a questionar: é histórico, é narrativa, apenas
uma parábola, nos traz uma lição e tal, enfim. Eu não vou me deter nisso nesta manhã, mas eu quero dizer para os irmãos que eu defendo a ideia ou a linha de entendimento de que é uma parábola. Aqui, no meu ponto de vista, Jesus está usando a figura, né, essas figuras do rico e do Lázaro, para demonstrar alguns ensinos para nós. Jesus não desperdiçou oportunidades para ensinar. E todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, todas as vezes que era levantado alguma situação, algum tipo de assunto, ele trazia uma parábola. E a intenção sempre foi essa, através da narrativa contada por ele nos trazer alguns ensinos. E quais seriam os ensinos que a gente poderia aprender aqui acerca desta parábola do rico e do Lázaro? A principal, né, lição que nós aprendemos é que a vida não acaba com a morte. Não adianta nós ensinarmos que todos morremos, porque isso aí é fato, você naturalmente já descobriu isso, que um dia nós iremos morrer, não é verdade? Independentemente de religião, todo ser humano sabe que um dia vai morrer. Então, isso aí não precisa ninguém ensinar. O grande ensino aqui é que há uma vida após a morte. Depois da morte, você ainda continuará vivo, não o seu corpo. O corpo ele voltará ao pó, como diz a Escritura, mas o espírito ele volta para Deus. Não para Deus no sentido de lugar, no sentido geográfico, no sentido de aonde Deus está, não, mas para estar à disposição de Deus. Pastor, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi muito simples de nós entendermos. O pobre foi para um lugar e o rico foi para outro. Isso aqui nós já aprendemos uma lição. É de que aqui, enquanto estamos em São Mamede, todo mundo está em São Mamede. Aqui tem rico, tem pobre, aqui tem pessoas de diversas religiões, estamos todos juntos em São Mamede. Estamos todos no lugar. Porém, depois que morremos, só existem dois lugares. Então, na hora que alguém morre, ele ou vai para um lugar ou vai para outro lugar. Isto é fato. Jesus Cristo está passando esse ensino para nós. Então, quando você morrer, meu querido, que você tombar nesta terra, que eu morrer, tombar nessa terra, não tenha dúvida, o meu espírito ele só poderá ir para dois lugares. Existem algumas religiões, alguns ensinos, tanto filosóficos como religiosos, que dizem que existe uma ideia do limbo, aonde o espírito pode ficar vagando. Ou seja, ele pode não estar nem num lugar e nem no outro. Ele nem fica na terra, nem vai para um lugar, nem vai para o outro. Mas isso não é verdade pelos ensinamentos cristãos. Quem ensinar isso, ele vai ter que usar uma outra base, e não a base cristã, e não a Bíblia, para apresentar essa teoria ou essa doutrina. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que quando nós morremos, aqui a prova bíblica, Jesus Cristo está ensinando isso, que quando as pessoas morrem, elas vão ou para um lugar ou para outro. Aqui o rico foi para um lugar totalmente oposto do lugar que foi o pobre. Isso não é uma regra. Não quer dizer que as pessoas serão separadas pela sua condição financeira. Não, não é isso. Aqui não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o estado de vida, com a vivência aqui na Terra. Isso tem a ver com o modo que eu ou que você vivemos. Isso é que vai determinar o nosso fim. Isso é o que vai determinar o nosso destino eterno. E aqui, uma coisa que é interessante nós aprendermos é que havia duas condições aqui. O rico, ele vivia dando banquetes todo dia, se vestindo com as melhores vestimentas. Você veja que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Isso naquela época, isso era uma ostentação. Você vê hoje no Facebook, algumas pessoas ostentando,
aquele tipo de vestimenta que se difere dos demais, são vestimentas para ostentar poder, riqueza, glamour, né? Era assim que esse rico vestia-se. Ele dava banquetes todos os dias. Note que a conduta daquele homem era de viver uma vida, digamos assim, de exageros, né? Porque não é que ele comia todo dia algumas pessoas comem. A questão é que naquele tempo, né, uma pessoa talvez tivesse condições de dar um banquete uma vez por ano, já era uma coisa, digamos que relevante, espetacular, né? Porque naquele tempo muitos viviam passando fome, passando necessidade, né? A exemplo, como Jesus Cristo colocou aqui, do próprio mendigo, né, que ficava praticamente à porta dele, desejando comer do que sobrava da sua mesa, né? No entanto, aquele homem vivia dando banquetes. E aí, o que Jesus está mostrando é a falta de amor que havia no coração deste, né? Ou seja, tinha um praticamente passando fome, morrendo, à míngua, de frente da sua casa, no seu convívio, mas este não era visto, esse não era convidado para o banquete, este era o qual era desprezado, né? Era como se fosse, além da fome, a própria humilhação, porque não apenas lhe era servido comida, né? Porque se eu dou um banquete todo dia na minha casa e tem alguém passando fome de frente a mim, pelo menos você levaria, né? Ou convidaria este para participar do banquete, mas não. A ideia não é essa. A ideia aqui é de que aquele homem não estava nem aí com as misérias do pobre. Ele não estava nem aí com o princípio da palavra de Deus que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero ter banquete todo dia, eu tenho que providenciar recursos para que as pessoas possam estar comigo também, se banqueteando todos os dias. Então, eu não sou o único que devo, ou que posso, ou que mereço estar banqueteando. Se aquilo eu tenho condições de fazer, eu tenho que propiciar aquilo para as pessoas que estão em nossa volta. E outra, não havia necessidade alguma também de estar dando banquetes todos os dias. Isto é ostentação, isto é poder, isto é, digamos assim, viver de aparência, né? E eu quero até me lembrar aqui de um caso que eu vi na televisão, de uma pessoa que ganhou, acho que foi na loteria, ganhou lá alguns milhões, e ele alugou uma suíte presidencial num prédio, não sei se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas muito caro, a diária altíssima, não sei quantos mil lá por dia, mas ele não estava nem aí, e ele fazia isso e dava banquetes todos os dias ele chegava numa boate, num canto assim, desses lugares, e ele não apenas bebia e comia a parte dele, mas ele chegava para ostentar e pagava para todo mundo. Tá liberado o balcão aí para quem quiser beber, pagava. E quando ele menos cuidou, quando ele cuidou na vida, ele não tinha mais nada. Perdeu tudo e hoje em dia vive amigo aí, não sei aonde. Mas enfim, são situações da vida. Eu quero ilustrar para você, meu querido, que viver se banqueteando, viver na busca, na ostentação das coisas, dos deleites carnais, da satisfação plena do seu querer, isso não representa nada. E a prova clara que Jesus quer passar para nós aqui é exatamente isso, de que o que ele lucrou com isso? Ele não atentou para alguns ensinos do Evangelho, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz, tem uma passagem do agricultor, do homem insensato, onde ele junta tesouros nos celeiros, e aí ele chega num determinado momento, ele já não tinha onde caber tanta coisa que ele produzia. Os celeiros estavam cheios, ele tinha em abundância, não só para ele, mas talvez para suprir a necessidade de todos que estavam ali passando fome, mas ele não estava nem aí. E aí ele
poderia dizer assim, se deitar e dizer, agora eu tenho tudo que eu quero, posso me deitar, posso descansar. E aí a voz que não quer calar, que é a voz de Deus que não cala, não quer calar e não cala, ela sempre brada no coração, louco. Se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado? Então aquele homem poderia ter juntado tesouros aqui na terra em quantidades absurdas, mas o que isso representaria na eternidade? Nada. Foi exatamente o que aconteceu nessa passagem, onde nós aprendemos aqui que este homem estava nessa condição de se banquetear todos os dias. Ele tinha juntado tesouros. Esse homem, ele não tinha necessidade de pão, não tinha necessidade alguma, nem de questão de saúde, né? O homem estava abastecido, tinha em abundância, tinha de sobra, mas ele não estava nem aí. E aí, o que é que ocorre com ele? Quando morre, ele é sepultado e vai para o inferno. Pastor, mas eu não acredito que existe inferno, não. O inferno é aqui na terra. Bem, esse inferno que você disse que é aqui na terra, eu não conheço. Eu não conheço. Às vezes a gente vê pessoas vivendo uma vida de sofrimento, aonde a gente, por uma questão metafórica, a gente diz assim, fulano, a vida dele é um inferno. Mas, meu amigo, um inferno onde é inferno hoje e amanhã não é, isso não é inferno. O inferno é inferno sempre, né? A palavra de Deus diz aqui que este rico, quando ele chega nesse lugar, que esse exatamente não quer dizer que ele foi, por isso que eu creio que, na verdade, é uma parábola, né? Porque o inferno ainda não está habitado, né? Existe um lugar aqui, esta palavra inferno aqui não é um inferno preparado para o diabo e seus anjos, como nós vemos lá em Mateus 25, não é este. Aqui é um lugar intermediário, aqui é um lugar onde vão aqueles que morrem já em condenação. Este homem aqui, ele foi julgado já em vida. Quando uma pessoa morre, ele já recebe em si aquilo que ele semeou. Já ficou decidido, já ficou selado o destino eterno dele. Aqui não existe mais aquela doutrina do purgatório, aonde a pessoa vai estar ali num determinado lugar, sendo purgado os seus pecados. Ele vai ficar pagando pouco a pouco os seus pecados para que num dia, num determinado tempo, ele possa ir para a glória de Deus. Não. A pessoa aqui, essa situação aqui, deste rico, nesta parábola, é uma situação definitiva. A única diferença é que ele ainda vai ser colocado no lugar definitivo. Aqui é como se fosse a sala de espera. Aqui é como se fosse ainda um lugar intermediário. Ainda vai ser colocado num outro lugar, que é o lugar definitivo mesmo, aonde serão lançados lá também o diabo e todos os demônios, que são aqueles que, os anjos decaídos, que acompanharam o diabo e que estão aqui aguardando, estão aqui na terra, juntamente conosco. Só que eles são seres espirituais, nós não vemos, mas eles estão aqui na terra, juntamente com os seres humanos. Só que eles já estão sentenciados, o diabo e os demônios, já estão condenados, definitivos. Isso aí é fato. E nós haveremos de mediar essa situação aí por vários mecanismos. Por exemplo, alguém que está me escutando aqui agora, se de repente não souber a sua condição, se você é salvo, se você é uma pessoa que está condenada, você pode clamar a Deus, você pode se arrepender dos seus pecados e você pode se reconciliar com Deus em vida, né? Se arrependendo dos seus pecados. Então aquelas transgressões, os pecados que você cometeu até agora, se você se arrepender, Deus apaga esses pecados e você passa a viver uma vida em comunhão com Deus. E aí, obviamente, na hora da sua partida, na hora que você morrer, né, que é a hora da partida, o seu corpo, ele obviamente voltará para o pó, mas o seu espírito, ele vai para o lugar onde foi aqui a nossa figura aqui do Lázaro, do mendigo, que ele, ao morrer, ele foi para
o seio de Abraão, foi para junto de Abraão, foi para estar ao lado de Abraão. Por que Abraão? Por que aqui não fala que ele foi para junto de Deus? Não é Deus que está no outro lado? E por que aqui ele vai para Abraão? Por que é usado a figura de Abraão? Na verdade, queridos, Deus está no trono dele, no lugar dele, no lugar santíssimo, e de lá ele nunca saiu, nem vai sair. Ele permanece lá. Deus é Espírito e lá está. Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que estava aqui, é o Verbo, é o próprio Deus encarnado, mas agora Jesus voltou, está à destra de Deus, ou seja, está nesse lugar onde Deus está. Você pode observar que aqui o mendigo não faz nenhuma referência também a Jesus, não faz nenhuma referência também a Deus, mas na verdade a Abraão, ou seja, esse lugar aqui é o lugar onde estão todos aqueles que morreram no Senhor. É um lugar intermediário também, só que é um tipo de céu, é chamado de paraíso, aonde Jesus Cristo falou, usou essa expressão falando com o ladrão na cruz. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É este paraíso, não é como algumas religiões falam que haverá um dia um paraíso restaurado aqui na terra para que a gente habite, de forma alguma. Ao morrermos, o nosso corpo ele se torna espírito, ele se glorifica, e aí então nós podemos habitar em lugares celestiais, não mais lugares materiais. Então aí, neste lugar, o mendigo ele vai e está em estado de gozo, ele já vai estar na presença de Abraão. Por que foi citado Abraão? Porque era o ícone, até aquele momento, aquele que os judeus referenciavam, era Abraão e Moisés, né? E até, por que não dizer, Elias também, eram figuras, ícones dentro da história dos judeus, né? Da história dos hebreus. Então, esses ícones precisavam serem confrontados também. Jesus Cristo precisava trazer à tona e dizer que eles estavam nessa posição já, glorificados, eles já estão com sua situação espiritual resolvida diante de Deus. E aí aquele homem mendigo, que foi exatamente um contraste para aquela época, porque havia uma ideia de que as pessoas abastardas financeiramente, elas é que estavam sendo abençoadas por Deus, e não aquele maltrapilho, rejeitado, expurgado, né? As pessoas ainda hoje até pensam assim. Muitas pessoas rejeitam o maltrapilho, a pessoa que está sem condição financeira alguma, acha que de alguma forma Deus está pesando a mão sobre ele, e não entende que o estado de miséria das pessoas não se condói, não se compadece com o sofrimento do próximo. Na verdade, os pobres sempre estarão conosco, o Senhor Jesus Cristo disse, e é exatamente para isso, para nos comover, para nos desafiar dia a dia a podermos externar ações solidárias, ações de amor, né, gestos de fraternidade. Então, toda vida vai ter. Agora, os pobres não necessariamente serão obrigados a morrer pobre. Então, os pobres poderão mudar a sua condição. E essa condição pode ser mudada. Ou não. Depende muito aí de esforço, depende muito daquilo que Deus pretende para a vida de cada um também, das oportunidades que surgem, da inteligência de cada um, de aproveitar as oportunidades que surgem. Então, diversos fatores, eles podem ser, digamos assim, utilizados para modificar a condição financeira das pessoas, né? Muitos fatores, mas em suma, Deus quer dar uma melhor qualidade de vida às pessoas, isso aí é fato. Então ninguém pode entender que uma pessoa, para ir para o céu, para ir para o seio de Abraão, tem que morrer pobre. Então não é esta a postura aqui do texto. A postura do texto aqui é para frisar que existe vida após a morte, que é uma situação onde muitos não acreditavam. E naquele tempo existia praticamente duas faixas sociais naquele tempo. Eram os ricos, as pessoas que viviam abastardas, e os pobres, que eram miseravelmente pobres. E aí Jesus faz esse paradoxo de dizer que exatamente o pobre é quem foi
para o céu. Você vai pegar em outra passagem, Jesus dizendo que o rico é muito difícil ele se salvar. E usa até uma expressão dizendo o seguinte, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí muita gente usa essa expressão para dizer que é impossível, mas não é impossível. Jesus vai explicar no texto posterior, onde ele vai dizer: contudo, isto é impossível aos homens, mas para Deus não há nada impossível. Ou seja, Deus poderia reverter a situação deste rico que foi para o inferno, aqui na parábola? Sim, Deus poderia inverter. A questão é, será que este rico fez com que Deus mudasse a situação dele? Acredito que não. Então, do mesmo modo, Deus pode também intervir na situação do pobre. Deus pode transformar um rico em pobre e pode transformar um pobre em rico. Isso aí é fato, Deus pode fazer qualquer coisa, não há nada impossível para Ele. A Bíblia diz, não há alguma coisa demasiadamente grande para Deus? Há alguma coisa demasiadamente grande ou demasiadamente poderosa para Deus fazer? Não. Tudo que Deus quiser fazer, Ele faz. A questão é, aqui o que nós estamos querendo nos deter ao texto, no sentido de que a vida após a morte. Os fatores aqui não são apenas sociais, mas são fatores de vivência, de prática. Aqui o texto é claro. Aquele rico, ele não pensava em Deus, ele não pensava nas pessoas que também são criaturas de Deus, na pobreza do seu próximo. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas, ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. Ele não amava o seu próximo. Se ele amasse, ele socorria o mendigo que estava à sua porta. Então aqui o juízo dele foi selado com a morte. Morreu, não consertou essa situação, o juízo dele foi selado. No entanto, o pobre, ele não podia ficar rico do dia para a noite. Ele não teve as oportunidades, não teve a ajuda, não teve os recursos, então ele teve que morrer pobre. No entanto, ele conservou no coração dele a fé em Deus. Ele conservou no coração dele a consciência limpa, a consciência pura de uma pessoa que sabe que não pecou diante de Deus. Ele conservou a humildade dentro do coração dele. Ele tinha valores dentro do coração dele suficientes para lhe garantir, na prática, uma vida próxima a Deus. Tanto é que, ao morrer, ele vai para junto de Abraão, vai para o seio de Abraão, vai para o lugar onde Abraão está. Mas não é apenas um lugar onde Abraão está, onde estavam todos aqueles que morreram no Senhor, que morreram selados para a vida eterna com Deus. Então, nesse lugar hoje, está Maria, está José, Pedro, está Tiago, João, todos os apóstolos, todos os discípulos, todos os mártires da igreja, todos aqueles que viveram uma vida reta diante de Deus, todos aqueles que viveram uma vida próximas ao cumprimento da palavra do Senhor, na obediência a Deus, no esforço humano para obedecer a Deus, todos aqueles que ainda morrem hoje, por exemplo, algumas pessoas já faleceram este ano, e nós participamos do sepultamento de alguns, e uma coisa é certa, eles estão em um desses lugares, ou estão lá juntamente com o Abraão e aqueles que morreram no Senhor, ou estão no lugar daqueles que morreram perdidos, morreram condenados, morreram sem se arrepender dos seus pecados. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo com este versículo? É que não há presença do Senhor na vida daqueles que não se arrependem dos seus pecados. Por que é que este rico morreu e foi para o inferno? Porque ele não se arrependeu, porque ele vivia no luxo, ele vivia na ostentação
e ele não dava a mínima para Deus. Possivelmente o Deus dele era a riqueza. Não havia presença do Senhor. Não havendo presença do Senhor, os pecados não são cancelados, apagados. Então, o que é que nós percebemos? Que uma pessoa que vive uma vida, aliás, que no transcurso da vida de uma pessoa, ela precisa passar por isso. Processo de arrependimento e conversão. O que é arrepender? Arrepender é você ter a consciência, criar a consciência que é pecador. Quantas pessoas só acham que é pecador aquele que matou, aquele que adulterou, aquele que é um assassino, aquele que roubou, sei lá, esses pecados que nós chamamos de pecados graves. Mas eu quero dizer para você, querido, que me escuta nesta manhã, todos nós somos pecadores. Aquele rico não tinha essa consciência. Ele foi para o inferno. Mas ele achava que o fato dele ser rico e ter dinheiro para fazer banquete todo dia, isso era já uma bênção de Deus. Deus me ama. Tudo que eu peço a ele, ele me dá. Mas não, o Deus dele era o dinheiro. Tudo que ele queria comprar, ele tinha porque ele tinha dinheiro. Aí é diferente. Tem muitas pessoas que tudo que querem fazer, fazem, mas é porque tem dinheiro. Mas são as pessoas mais pobres desse planeta, são aquelas que exatamente só têm dinheiro, são as mais pobres. Aquele mendigo, ele não tinha um centavo, mas ele era rico porque tinha Deus. Você nesta manhã que está ouvindo essa mensagem, entenda a mensagem do Evangelho nesta manhã. Os valores não são os valores externos que são importantes, mas os internos. Não é o que você tem no bolso que importa ou que vai importar para decidir a tua morada na eternidade. Não é o que você tem no bolso, mas o que você tem no coração. Aquele rico dessa passagem, ele tinha muito dinheiro no seu bolso. Eu não sei se tinha banco naquele tempo, acredito que não, mas aquele homem devia ter cofres, devia ter muito dinheiro guardado, uma pessoa para dar banquete todos os dias, não é verdade? Você tira aí por uma festinha de aniversário que você quer fazer uma vez por ano, veja quanto você gasta, veja o esforço, né? Já imaginou se você pudesse fazer uma festa todo dia? Então você tinha muito dinheiro, não é verdade? Enfim, o que é que você tem? Você tem muito tesouro guardados nos celeiros? Você tem muito dinheiro no cofre, nos bancos? Ou você tem fé? Uma pergunta que não quer calar nos evangelhos é: se Jesus voltasse hoje, será que ele encontraria fé na terra? Será que a sua fé é uma fé salvífica? É uma fé como a fé daquele homem que estava mendigando, comer as migalhas que caíam da mesa do rico? Mas era uma fé que foi suficiente para salvá-lo, para fazer toda a diferença após a morte? Ou você tem uma fé apenas religiosa? Você crê nos símbolos da igreja? Eu creio na liturgia, eu creio na ortodoxia, eu creio na doutrina, eu creio nos nomes que são ensinados, não sei. Mas a sua fé é suficiente para te salvar? Será que você tem uma fé hoje para dizer, eu estou salvo? Será que você medite? Será que você pode afirmar isso para as pessoas que estão em tua volta? Faça um desafio hoje. Diga para uma pessoa próxima a você, para o seu pai, diga para a sua mãe, diga para um vizinho, diga para um colega de trabalho, olhe para ela nos olhos e diga assim: eu quero te dizer uma coisa, que eu tenho convicção, se eu morrer hoje, eu vou para a glória, eu estou salvo. Diga isso, afirme. Se você vacilar, se você tiver dúvidas em fazer essa afirmação, você precisa do Atos 3:19, você precisa reconhecer que é um pecador, você precisa se arrepender, você precisa se converter é mudar, transformar, precisa que aconteça metanoia em você, ou seja, transformação holística, completa, de corpo, alma e espírito. Você precisa ser uma nova criatura, você precisa acordar amanhã e as pessoas dizem: o que houve com você que você está diferente? E você vai dizer: é porque eu sou outra pessoa. Se você não puder dizer essas coisas, querido, você corre um grande risco de viver uma vida como este rico, né? Ganhar o mundo inteiro e, no final das contas, perder a sua alma. Então eu não quero isso, quero que você viva uma vida feliz, quero que você seja abençoado e eu quero que você esteja comigo
por todos aqueles que têm convicção e que estão salvos. Nós queremos uma grande família de São Mamede lá no céu, na glória, quando nós morrermos. Amém? Então, muito obrigado pela sua audiência até agora. Estamos nos momentos finais da nossa programação. Eu quero apenas convidar você para estar conosco amanhã, quinta-feira e domingo, 7h30 da noite. Quinta-feira, domingo, 7h30 da noite, aqui na Batista, no Jardim Planalto. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse texto, nos procure ou ligue para nós. Teremos o maior prazer de estudar a Bíblia com você e esclarecer algumas dúvidas se você tiver e quiser. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada, um cheiro no coração. Obrigado, Ivan, obrigado, Rogério, obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.